Boa tarde, alunos do 8º ano. Pessoal, hoje a gente vai aqui, aprender a identificar a que tipo textual pertence um texto, ok? Dar uma explicação aqui bem básica com 4 tipos textuais. A gente vai identificar algumas características no texto, que vai facilitar o nosso entendimento para nós sabermos se esse texto é um texto descritivo, se esse texto é um texto expositivo, se ele é persuasivo ou se ele é narrativo, ok? Então eu coloquei algumas características, poucas características de cada tipo textual aqui. No descritivo, a gente tem o foco em detalhes. A gente pode descrever um ambiente, pode descrever uma pessoa, um objeto. É bom nós lembrarmos que a gente vai ter trechos descritivos, trechos de descrição em um romance, em um texto narrativo, por exemplo. Mas aí a gente vai definir se o texto é descritivo, se a descrição for a maior parte do texto, Tá bom? Se a gente só tiver a descrição ali de algum objeto, de algum lugar, e não for uma narração. A gente tem esse aqui, persuasive, que é a persuasão, ou o argumentativo, que é quando o leitor ele descreve um tema, e depois ele coloca argumentos porque ele tem uma visão, ele tem uma opinião sobre aquele tema. Então ele coloca os seus argumentos ali para convencer o leitor, de que ele está certo ou de que o leitor deve ter a mesma opinião que ele. É um texto que tem a opinião do autor, um texto subjetivo. No expositivo, texto expositivo, podemos dizer que é o texto que nós mais encontramos, o texto ali onde o autor só quer explicar alguma coisa, informar alguma coisa, não tem a sua opinião, ele só quer ali falar que, por exemplo, às vezes o autor quer falar sobre computador, ele vai lá e vai falar, o primeiro computador foi inventado em 1930, surgiram tais modelos e hoje os computadores estão mais modernos, etc. No narrativo, o autor vai contar uma história. Geralmente no narrativo tem personagens, tem um diálogo a começo e fim definidos, tem um enredo, que é aquilo que está acontecendo, tem o tempo, quando aconteceu, tá bom? É importante que saibamos que podemos encontrar mais de um tipo textual em um texto, como uma descrição em uma narrativa, uma exposição em um texto argumentativo. Nesse caso, vamos definir o tipo do texto pela sua função, Peguei alguns textos aqui para que nós façamos a análise. Eu não vou ler todo esse texto, mas vamos aqui definir algumas coisas aqui. A gente tem o texto aqui, Life and Death of a Forest, Vida e morte de uma floresta. Aqui, logo na primeira frase, já tem um pouquinho de subjetividade, do autor, Quando ele fala aqui, man is only a part of the natural world and not its owner. Essa palavra aqui, owner, que é dono, já dá ali uma subjetividade, O homem
é apenas parte do mundo natural e não o seu dono. Então vamos ler esse texto aqui. But the 7 billion people living on this beautiful planet are destroying its forests, making animals extinct, making new deserts, polluting the seas. They're killing life on Earth. Mas as 7 milhões de pessoas que vivem nesse bonito planeta, estão destruindo suas florestas, extinguindo os animais, criando novos desertos, poluindo os mares. Eles estão matando a vida no planeta. A tropical rainforest is a wonderful ecosystem with an enormous number of plant and animal life. Uma floresta tropical é um maravilhoso ecossistema com uma diversidade, um número enorme de plantas e vida animal. In Amazonia, the Amazon rainforest, there are 1,600 species of birds. In all, there are about 1 million species of plant and animal life in the forest. Na Amazônia, na floresta amazônica, há 1.600 espécies de animais, de pássaros. Há cerca de 1 milhão de espécies de plantas e vida animal na floresta. But progress is destroying the forest. Man cuts down trees, causing death of 100 plant and animal species every day in the Amazon. We have to stop this destruction. Save the Amazon, save the planet, it's only one we have. Mas o progresso, entre aspas, ele está usando essa palavra, entre aspas, está destruindo a floresta. O homem está cortando árvores, causando a morte de 100 plantas e espécies de animais todo dia na Amazônia. Nós temos que parar com essa destruição. Salve a Amazônia, salve o planeta, é apenas um que nós temos. Embora o autor aqui do texto não dê uma solução, ele não diz o que devemos fazer para parar a destruição, ele vê aqui, ele tenta convencer o leitor que ele é contra essa destruição da floresta. Ele está falando aqui que o homem corta árvores todo dia, causando a morte de animais e plantas, e que temos que parar com essa destruição. Embora ele não tenha colocado aqui como parar com essa destruição, ele é contra a destruição, Ok? Então esse texto é um texto persuasivo. Temos outro texto aqui do 7º ano, PET 3. Fred is a high school teacher. He teaches math and physical education at Carver High School. He likes his job very much. He has worked there for 10 years. In math class, Freddy teaches algebra to his students. In physical education class, Freddy and his students play different kinds of sports. He likes working with high school students, but sometimes the job is tiring and he feels tired. Aqui está falando do Fred, o autor está falando do Fred, que ele é um professor, um professor da high school, que seria aqui o nosso ensino fundamental, que ele ensina matemática e educação física. Não só está falando aqui, expondo, descrevendo aqui um pouco sobre o Fred, falando que ele tem trabalhado na escola por 10 anos, ok? Então não tem aqui a
a subjetividade do autor, só um texto expositivo aqui. Infectious disease. Infectious diseases are caused by pathogens, including viruses, bacteria, fungi, and parasites, and are ranked as the second leading cause of death worldwide by the World Health Organization. These infections can lead to temporary discomfort, serious tissue damage, or even result in death. Aqui o autor está falando, né, muito brevemente, só temos um parágrafo aqui, de doenças infecciosas, né, que são causadas por germes, né, incluindo vírus, bactérias, fungos e parasitas, né, e está aí na segunda causa de morte, né, a segunda causa de morte principal pela Organização Mundial da Saúde. É um fato, né, que ele comprovou aqui. Só falou aqui, né, só expôs aqui o que são, muito brevemente, o que são doenças infecciosas. Aqui nesse terceiro texto, ou quarto texto, nós temos aqui a história de Davi e Golias, né? Então, podemos ver aqui que esse texto é um texto narrativo, né? Aqui começa aqui, ó, David was a shepherd boy who lived in Israel, né? Davi era um pastor, né, que vivia em Israel. Israel aqui no caso, então, é onde acontece a história, né? Temos aqui os personagens da história são quem? Então, os personagens, ó, David, God, the King of Israel, Jewish people, the Jewish soldiers, and Goliath, né? Claro que Davi e Golias, né, são os principais. E os outros são personagens de menor importância no texto. Né? Então aqui o pequeno Davi diz, Then little David said, I will fight Goliath, God will help me. Né? Eu vou lutar contra Golias, Deus me ajudará. Ok? And he went and got some stones for his slingshot. Né? Então ele foi e pegou algumas pedras para sua tiradeira. The giant just laughed at him. Né? O gigante apenas riu dele. David put a stone in his sling and flung it. Né? Ele colocou uma pedra na sua tiradeira e a atirou. The stone hit Big Goliath on the head. Then David killed him with his sword. Né? A pedra atingiu Golias na cabeça. Então Davi o matou com sua espada. Né? All of Goliath's friends ran away. Né? Todos os amigos de Golias fugiram. Aqui amigos de Golias também são personagens, né? Amigos de Golias. Goliath's friends também são personagens aqui da história. Então aqui acaba a história. Then little shepherd boy had saved the Jewish people. Né? Então o pequeno pastor salvou o povo judeu. Okay? Então essa aqui é um texto narrativo. Temos mais um texto, né? Aqui do PET 5 do 8º ano. Eu repeti aqui o Why Learn English, coloquei como se fosse o título, porque esse texto está sem título, eu coloquei como se fosse o título aqui, ó. Então, why learn English? Né? Why learn English? Because English is the most important international language in the world. Some facts prove that. English is the international language of air and sea travels, of computing, of pop music, of politics, of science and medicine, sports, TV and films. The world today is a very small place. Communication and travel are extremely quick. Think of jet plane, satellite,
TV, telephones, WhatsApp, internet, etc. Because of this, we need a common language, and this language is English. Né? Então o autor aqui ele já começa, né, aqui com os argumentos, né, pelos argumentos, né, que sustentam a sua ideia de que nós devemos aprender inglês, né? Por quê? Porque o inglês é a língua internacional do mundo, né? É a língua internacional das viagens marítimas e aéreas, né? Da computação, da música pop, da política, da ciência e da medicina, dos esportes, da TV, dos filmes, né? Communication and travel are extremely quick. Né? Então, primeiro ele colocou vários argumentos, né? Então, ele termina aqui com o texto. Because of this, né? We need a common language, and this language is English. Então, está claramente aqui que o texto é um texto argumentativo. Ele é um texto, né, argumentativo. O autor quer que o leitor aprenda inglês. Né? Argumentativo ou persuasivo. E por último, nós temos esse texto aqui, né, que eu peguei aqui dessa fonte, oliviapuspitam.blogspot.com. Né, então aqui a gente tem aqui uma descrição, temos aqui um texto descritivo. Né, a pessoa está falando aqui, o personagem está falando aqui dos membros da sua família. Né? My family has 4 members. They are I, my sister, my mother, and of course my father. My mother is 40 years old. Né? Então a gente vamos concentrar aqui nas descrições, né? Aqui nos adjetivos. Ó. Her name is Suhartati. Né? She's not tall, but she's not short. Né? Ela não é alta, mas ela não é baixa. She has a round face, brown eyes and wavy black hair. Ela tem um rosto arredondado, olhos castanhos e cabelo preto ondulado. Né? Her skin color is light brown and she has a beautiful smile. She's a very kind person. Ela é uma pessoa muito boa. Então aqui a gente tem a descrição da mãe. Né? Logo tem a descrição do pai. Ó. My father, Hartanto, is 3 years older than my mother. Aqui a descrição. Ó. In his age, he still has black hair with several white hair. He has brown eyes and an oval face. Né? Ele tem 43 anos. Na sua idade, ele ainda tem cabelos pretos, né? Com muitos cabelos brancos. Ele tem olhos castanhos e um rosto ovalar. He's quite tall and his skin color is brown. Ele é alto, ele é bem alto e a cor da sua pele é castanha, né? He's hardworking, né? Ele trabalha muito. Uma pessoa que trabalha muito. Né? Finally, my sister Sylvia Vivi Devi Auntie is 2 years old younger than me. She's 13 years old. Né? Her skin color is light brown and she's very diligent. Né? A cor da pele dela é castanho claro e ela é muito aplicada. Né? Aqui o autor aqui do texto, o autor personagem, né? Só não fala de si, ele fala né? Ela faz uma descrição aqui dos seus familiares, né? Só não fala de si aqui, né? Aqui a gente entende que ela tem 11 anos porque a irmã dela tem 13 anos, ok? Né? Então aqui a gente vê aqui que tem personagens nesse texto? Tem, né? Mas isso aqui não é uma narrativa, isso aqui é uma descrição. Né? Ela não está falando de nada que aconteceu, não está narrando
nenhum fato, né, que aconteceu, ela só está descrevendo aqui, né, as pessoas da sua família. Isso é só uma descrição, ela está, né, com essa descrição a gente pode imaginar como, né, como é cada pessoa aí da sua família. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu vou aguardar aí o patch de vocês, patch 5, patch 6 e todos os outros patches aí.